Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria ver essa igreja cheia também à noite, não é? Que bênção. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, hoje nós vamos meditar em um texto que fica lá no capítulo 4 de Efésios. Chamo você a abrir sua Bíblia. Chamo também você a ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Senhor, louvado, Pai, seja o teu nome, porque, mais uma vez, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua voz, Pai. Como lemos aqui, Pai, nós éramos teus inimigos, mas um dia o Senhor nos resgatou, nos reconciliou com o Senhor mesmo. E hoje a gente pode estar aqui, Pai, te cultuando. A gente louva, Pai, por isso. E a gente pede, Pai, que o Senhor nos conduza aqui nessa noite. Que o Senhor conduza nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa conhecer mais o Senhor e viver de modo digno da vocação que fomos chamados. É assim que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, essa carta de Efésios, os teólogos normalmente eles chamam ela de carta gêmea da carta de Colossenses. São duas cartas que elas são escritas ali em circunstâncias muito parecidas, não é? Então, tanto a carta de Efésios quanto a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele escreve quando ele está preso em Roma, por volta ali do ano 60 depois de Cristo, né? E a gente tem a certeza disso no texto que nós lemos. Ele refere-se a si mesmo como prisioneiro no Senhor, né? Em mais de uma parte dessa carta, ele se refere a ele como esse prisioneiro no Senhor. Lá em Colossenses também, ele fala das algemas dele. Então, é a mesma circunstância que ele escreve, tanto a carta aos Colossenses, quanto a carta aos Efésios. E essas duas cartas, irmãos, elas têm muitas coisas em comum. A carta aos Efésios, ela tem 155 versículos, e mais da metade desses versículos, eles se repetem na carta aos Colossenses. Então, você percebe aí que as duas cartas, elas têm muitas similaridades. Mas, diferentemente de Colossenses, a gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre Colossenses ainda no finalzinho do ano passado. E lá o apóstolo Paulo, ele tem um propósito quando ele escreve aquela carta. Ali na igreja de Colossos, estavam surgindo muitos erros, muitas heresias, o ascetismo, ali o gnosticismo estava tomando conta daquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta aos Colossenses com o objetivo de combater aqueles erros que estavam acontecendo ali naquela igreja. Já aqui na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele vai focar, então, na igreja do Senhor, né, nessa graça de Deus sobre a igreja, sobre a unidade da igreja,
como funciona a igreja de Cristo, não é? E é justamente, irmãos, sobre esse tema que eu gostaria de pensar com você aqui nessa noite. Esse é um tema que é fundamental para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, a unidade da igreja. E quando nós pensamos em igreja, a gente precisa, então, entender algumas questões aqui. Primeiro que a igreja do Senhor, ela não inicia no Novo Testamento. Desde Gênesis, o Senhor, ele vai formando esse povo para si. A teologia da aliança nos mostra que há um só povo, que há um só pacto que o Senhor faz com esse povo. E então, desde Gênesis, a gente vê pessoas ali sendo inseridas nesse povo de Deus. Não é? Então, é o caso de Ruth. A gente tem um caso lá no livro de Jonas, que o Senhor manda o profeta ir lá até a Síria pregar, e o texto diz que todas aquelas pessoas daquela cidade se convertem, não é? Então, no Antigo Testamento, a gente vê essas expressões, povo de Deus, congregação. Quando a gente chega, então, no Novo Testamento, a gente vê o termo igreja, o termo corpo de Cristo, que é o que Paulo usa aqui na carta aos Efésios, né? Lá em Atos, capítulo 7, versículo 38, o autor, ele coloca de forma muito interessante, porque ele diz, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. E o termo aqui, congregação, que é usado para se referir a onde Moisés estava, no deserto, é exatamente o mesmo termo no grego usado para a igreja. Ou seja, a gente percebe aqui que há um só povo de Deus durante toda a Escritura. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo aqui no início da carta aos Efésios, muitas verdades acerca desse povo de Deus. Uma delas nos chama a atenção lá no capítulo 1, versículo 4, que Paulo diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E observe que ele diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, mas ele diz também para que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele diz para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, perceba, o Senhor, ele forma um povo desde lá de Gênesis, e aqui Paulo vai até mais longe, ele diz, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar de coisas mais práticas, né? Até isso é uma constante nos escritos de Paulo, né? Primeiro, Paulo, ele vai falar aquilo que é sobre a redenção, que a gente chama de indicativo, e depois, então, Paulo, ele começa a chegar nas partes práticas, que a gente pode chamar de imperativo. Então, a partir desse capítulo, então, irmãos, que nós lemos, ele vai falar sobre esse modo de vida da igreja do Senhor. Ele fala de aspectos coletivos, ele fala acerca da organização da igreja, e ele trata também de aspectos individuais. Então, o que eu queria pensar aqui com você nessa noite, e eu queria dividir essa mensagem em 3 partes, que é sobre a unidade da igreja. A primeira parte é o que exatamente é essa unidade a que Paulo se refere. O que é essa unidade da igreja, do povo de Deus, a que Paulo se refere? Segundo ponto, como nós podemos preservar essa unidade durante a nossa caminhada? Terceiro ponto, qual o fundamento para que a igreja permaneça unida? Então, o que exatamente é essa unidade? Como nós podemos preservar essa unidade do povo de Deus? E qual o fundamento para que essa igreja permaneça unida? Observe então aí o texto, versículo 1 ao versículo 3, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno
da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos chama a andar de modo digno, preservando essa unidade. Mas perceba então aqui que essa unidade, irmãos, não é algo que nós produzimos. Não fomos nós que produzimos essa unidade do povo de Deus. Não foi por conta da nossa capacidade que essa unidade, então, ela foi formada. Essa unidade a que Paulo se refere é a mesma que Jesus, lá em João 17, naquela oração muito conhecida, ele vai orar ao Pai. Lá em João 17, o Senhor Jesus, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então perceba aqui que essa é uma unidade que o Senhor Deus é que produz ela quando Ele nos chama para fazer parte do povo dEle. Quando Ele nos une a Ele mesmo, então, é o Senhor que produz essa unidade. E perceba aqui que a unidade do Espírito é o mesmo que dizer a unidade concedida ou efetuada pelo Espírito. Então, irmãos, quando nós ouvimos isso hoje na Escola da Vida, nós fazemos parte do povo de Deus porque nós estamos em Cristo. O fato de nós estarmos em Cristo é o que de fato nos une. Nós não estamos, irmãos, aqui porque nós temos muitas afinidades, porque nós temos os mesmos gostos. A igreja, ela não é um clube. A igreja, ela é formada por aquelas pessoas que o Senhor resgatou, que o Senhor lavou e que o Senhor habita nelas. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que, por gostarem exatamente da mesma coisa, agora elas começam a frequentar um determinado lugar. Foi o Senhor que juntou esse povo pelo sangue de Cristo, e o Senhor que habita com seu Santo Espírito em cada um de nós, e por isso nós podemos dizer que nós estamos unidos. O James Bannerman tem um livro chamado A Igreja de Cristo, e nesse livro ele coloca da seguinte forma: a íntima e misteriosa união que se estabelece pela fé entre o crente e o seu Salvador é uma união que o liga por meio desse Salvador a todos os outros cristãos. Ao tornar-se um com Cristo, ele ao mesmo tempo também se torna um, em certo sentido, com todos aqueles que são de Cristo. Então perceba, ao estarmos ligados a Cristo, a partir disso então, nós estamos ligados uns aos outros. Mas então o apóstolo Paulo aqui, ele nos chama a preservar essa unidade. Perceba então, essa é a unidade que é criada pelo Senhor, e o apóstolo Paulo, então, ele diz que a gente deve preservar essa unidade que é concedida, efetuada pelo Espírito. Então ele diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele vai trazer aqui características que são fundamentais de todo crente. Paulo aqui, ele não traz nada de novo. Se você perceber, a humildade, a mansidão, são coisas que o Senhor Jesus, quando ele fala lá nas bem-aventuranças, quando ele está descrevendo quem é o crente, quem é essa pessoa que crê no Senhor, ele já traz essas características do crente. Então perceba, ele diz, com toda a humildade e mansidão. Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor Jesus, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então perceba, irmãos, a gente precisa entender um pouquinho o que é que significa aqui então essa
humildade. Porque a humildade, irmãos, é alguém que não pensa de si além do que convém. É alguém que entendeu essa graça de Deus que foi derramada sobre ele. É alguém que reconhece, então, o seu pecado e ele não pensa de si além do que convém. A humildade é justamente a oposição à soberba, aquele que acha de si mais do que ele é. O crente, ele é justamente o oposto disso. É aquele que sabe que ele é pecador, que ele sabe a graça que recebeu. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele segue falando, então, sobre a mansidão. Observe aí, que o Senhor Jesus, ele já vai falar da mansidão também, lá nas bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo 5, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Perceba, a mansidão aos olhos humanos, ela parece uma fraqueza. A mansidão, quando você olha alguém que é manso, a nossa tendência, o nosso coração pecaminoso, nos diz que é alguém fraco. Mas veja, a mansidão, de acordo com a Bíblia, não é uma falta de força. Mas a mansidão é alguém que tem a sabedoria no uso dessa força. O manso não é alguém fraco, mas alguém que sabe usar moderadamente a sua força. Veja, o Senhor Jesus lá em Mateus 11, ele refere-se a si mesmo como manso e humilde. Em Mateus 11, versículo 29, o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você acha mesmo que Jesus tinha algum problema de fraqueza? Jesus não tinha nenhum problema de fraqueza, irmãos. E Jesus refere-se a si mesmo como manso e humilde. E quando ele vai falar daqueles que creem em Deus, lá nas bem-aventuranças, ele fala dos mansos, ele fala bem-aventurado os humildes. Então, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? De forma resumida, vocês querem preservar a unidade da igreja? Sejam como Cristo. Olhem para o modelo perfeito, aquele que era verdadeiramente manso, verdadeiramente humilde. Veja que Paulo, ele traz características que Cristo fala dele e Cristo fala daqueles que são bem-aventurados. Então, irmãos, se a gente quer preservar a unidade da igreja, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Ele é o modelo perfeito. Ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E por isso, se a gente quiser preservar a unidade da igreja, nós precisamos olhar para o nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele continua, perceba, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba que ele fala, esforçando-vos diligentemente. Irmãos, preservar a unidade da igreja envolve esforço. Todos nós sabemos disso. Somos vários pecadores juntos que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Então, preservar a unidade da igreja envolve o nosso esforço. E é por isso que ele fala aqui, esforçando-vos diligentemente, ou seja, com toda a nossa força, com todo o nosso cuidado, para preservar a unidade da igreja. Por quê? Porque nós somos pecadores e os nossos irmãos são pecadores também. Então, por isso a gente precisa olhar para o Senhor Jesus, mas também nos esforçar diligentemente. Mas perceba que ele fala aqui algo muito importante. Suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, irmãos,
Suportar em amor envolve uma disposição interna do nosso coração. Suportar em amor não é aquela política da boa vizinhança, aquela política que por dentro você está ali fervendo de raiva, mas por fora você está ali tentando fazer de conta que você não está chateado. Suportar em amor é suportar de forma genuína, com amor que vem do Senhor. E isso, irmãos, só é possível porque essa unidade é do Espírito. Essa unidade é concedida pelo Espírito. Se essa unidade fosse produzida por mim e por você, nós não conseguiríamos suportar uns aos outros em amor. Nós só conseguimos, irmãos, porque é algo que vem do Senhor. Esse elo que nós temos é muito mais forte do que afinidades, do que gostos em comum. É algo que vem do Senhor e por isso a gente pode sim suportar uns aos outros em amor. Então, a partir do versículo 4, observe. Versículo 4, então, Paulo ele vai entrar aqui no assunto fundamental. Ele vai entrar na pessoa, no assunto sobre a pessoa de Deus, sobre a Trindade. E é essa unidade que há na Trindade que é o fundamento para a nossa unidade. Veja, irmãos, a Trindade é um assunto, é uma doutrina fundamental da igreja. De modo que aquelas pessoas que não creem na Trindade, nós não podemos afirmar que nós estamos unidos a elas. A doutrina da Trindade é, se você não crê nela, irmãos, isso é uma heresia. Perceba que há uma diferença entre erro e heresia. A heresia, ela toca em pontos fundamentais da nossa fé. Então, de modo que, se alguém não crê nessa doutrina, essa pessoa não está unida a eu e você, porque ela não crê no mesmo Deus que nós cremos. Então, perceba que no versículo 4, então, o apóstolo Paulo ele vai apontar para a pessoa do Espírito Santo. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. É esse Espírito Santo, irmãos, que nos lava e nos regenera. É esse Espírito Santo, irmãos, que habita em mim e você. E é por isso, então, que Paulo diz, há um só corpo, há um só Espírito. Mas ele também continua dizendo, como também foste chamados numa só esperança. Perceba, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Essa esperança, irmãos, só é possível nós termos, porque o Espírito Santo habita em nós. Essa esperança, ela é fruto daquilo que nós já temos em Cristo, daquilo que nós já somos em Cristo. E por isso nós podemos ter essa esperança, por isso nós temos essa esperança. Mas essa esperança também, irmãos, é fruto daquilo que nós ainda aguardamos. E o povo de Deus, então, ele tem somente uma esperança, que está no Senhor. Observe que no versículo 5, então, Paulo vai falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ele fala primeiro sobre o Espírito Santo, depois ele fala sobre Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E agora, irmãos, Paulo aponta para o senhorio de Cristo sobre a sua igreja. Quando nós lemos lá em Colossenses, nós estudamos o capítulo 1, o texto fala que Cristo é o cabeça da sua igreja, ele é o único, aquele que tem autoridade sobre a sua igreja. E esse Cristo, irmãos, então, ele é o Senhor desse povo escolhido. Ele é o Rei prometido. Ele é aquele que lá em Apocalipse o texto chama de Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o povo de Deus, ele tem somente um Senhor. A gente não pode servir a dois senhores, é isso que Paulo está dizendo. Há um só Senhor na igreja do Senhor.
na igreja de Cristo. Então, depois ele vai falar uma só fé. Observe aí, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé. E quando o termo fé, irmãos, ele aparece na Bíblia, normalmente ele pode aparecer com dois sentidos. Um no sentido do conjunto de doutrinas que a gente crê, ou também no sentido da confiança que a gente tem no Senhor. Então, a nossa fé no sentido da nossa confiança que a gente tem em Deus, mas também a fé no sentido daquele conjunto de doutrinas que nós cremos. Mas perceba que o fato de que quando a gente se rende ao Cristo das Escrituras, nós abraçamos esse conjunto de verdades referentes a Ele. Quando você confia no Jesus verdadeiro, no Jesus da Bíblia, nós abraçamos automaticamente esse conjunto de doutrinas que está relacionado a Ele. Então perceba, irmãos, nós não cremos no Jesus do seriado The Chosen. Nós cremos no Jesus da Bíblia. O único Jesus verdadeiro, aquele da Bíblia, aquele que as Escrituras nos ensinam. E é em nome desse Senhor, ele vai continuar aqui, um só batismo, e é em nome desse Senhor que todos nós somos batizados. Se nós pudéssemos resumir esse versículo 5, seria um só Senhor, em quem todos nós cremos, e em cujo nome todos fomos batizados. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, então, versículo 6, Paulo vai, então, apontar para a pessoa do Pai. Ele fala do Espírito, ele fala do Filho, e então ele vai apontar para a pessoa do Pai. E o foco aqui, irmãos, é justamente nessa paternidade do Senhor, de todos aqueles que pertencem à família na fé, aqueles que têm, então, o mesmo Pai. Veja que ele diz aqui, um só Deus e Pai de todos. E observe que todos aqui que ele está se referindo é todos aqueles que fazem parte da família na fé. Ali na igreja de Éfeso, tinham muitos judeus, muitos gentios ali, pessoas de vários povos, e então Paulo diz aqui, um só Deus e Pai de todos. Ou seja, se você crê em Cristo, se nós cremos em Cristo, nós temos o mesmo Pai. Então, é esse Pai que exerce o domínio completo sobre tudo, é esse Pai que sustenta todas as coisas, é esse Pai que abençoa todas as coisas. Então, perceba que Paulo coloca aqui a unidade que há na Trindade como o fundamento da unidade do seu povo. Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm papéis diferentes na obra da redenção, mas eles operam com o mesmo propósito. A eleição pertence especialmente ao Pai, a redenção especialmente ao Filho, e a santificação especialmente ao Espírito, mas todos cooperam com o mesmo fim. Percebe a ligação que isso tem com a igreja? Muitas vezes na igreja, no corpo de Cristo, nós temos papéis diferentes, mas nós temos o mesmo propósito e o mesmo fim: glorificar o Deus que nos salvou. A igreja de Cristo tem um propósito que é glorificar o Deus que salvou esse povo escolhido. Embora tenhamos papéis diferentes, nós cooperamos para o mesmo fim. Nós somos o povo escolhido de Deus, irmãos. Esse povo que foi eleito, escolhido antes da fundação do mundo. E nós não estamos unidos porque temos preferências iguais. Nós estamos unidos porque o Senhor nos uniu. Mas o apóstolo Paulo, então, ele vai falar que olhando para o Senhor Jesus, olhando para aquele que é perfeitamente manso, perfeitamente humilde, o nosso modelo perfeito, é que nós podemos, então, preservar essa unidade que foi criada pelo Senhor. Nós cremos, então, irmãos, no mesmo Deus, e esse é o elo
que liga o povo de Deus durante toda a história. De Gênesis a Apocalipse, o povo de Deus está unido, porque ele crê exatamente no mesmo Deus. Então, irmãos, de modo mais prático, gostaria de olhar aqui mais adiante no capítulo 4. Se você passar aí sua Bíblia um pouquinho, versículo 29 ao versículo 31. Paulo, então, quando caminha aqui nesse capítulo, ele vai trazer vários aspectos muito práticos acerca da nossa postura como povo de Deus, sobre esse andar de modo digno do Senhor, que ele fala lá no início do capítulo. Quando vai chegando ali mais no fim do capítulo, Paulo então vai trazendo aspectos muito práticos que tocam exatamente nessas questões que nós pensamos: a humildade, a mansidão, a longanimidade. Então observe, do versículo 29 ao versículo 31, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Então, de modo prático aqui, irmãos, eu gostaria de pensar com você que quando nós não buscamos preservar essa unidade do povo de Deus, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Quando nós não buscamos preservar essa unidade do Espírito, essa unidade concedida pelo Espírito, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. O fato, irmãos, é que nós somos o povo que carrega o nome do Senhor. E com isso, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós somos esses embaixadores que a Bíblia fala de Cristo. Então, quando nós carregamos o nome do Senhor e nós não andamos de modo digno da vocação que Ele nos chamou, nós estamos tomando o seu nome em vão. Para ajudar a gente a entender melhor essa verdade, eu gostaria de ler com você a pergunta 113 do nosso Catecismo Maior de Westminster. A pergunta está aí na projeção. Pergunta 113 diz assim: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido, e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. Perceba aqui muitos aspectos práticos: a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles se por coisas ilícitas, a murmuração, as rixas, as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e a providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas, ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida
sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas. Perceba aqui aspectos muito práticos sobre a unidade da igreja: a difamação, o escárnio, vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta, perceba, inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Perceba como é abrangente o mandamento do tomar o nome do Senhor em vão. Vãs contendas, rixas, difamação. Irmãos, nada disso pode fazer parte da igreja do Senhor. A conduta inconveniente, a conduta imprudente, a conduta infrutífera e ofensiva. Irmãos, quando nós não colaboramos com a unidade da igreja, e aqui toca nos aspectos da humildade, da longanimidade, da mansidão, quando a gente não age dessa forma, quando a gente não vive de modo digno do Senhor, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Perceba, rixas e vãs contendas. Isso acontece, irmãos, por conta da nossa língua. Paulo vai falar aqui em Efésios, quando você falta com a verdade, quando você faz uma fofoca, e se fofoca com falta de verdade estiver junto, aí piorou ainda, né? Então, irmãos, quando a gente não coopera com a unidade da igreja, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Nós somos esse povo que somos unidos porque nós temos o mesmo Espírito. Nós somos chamados a preservar essa unidade, olhando para o nosso Senhor. Nós temos um só Senhor, nós temos uma só fé, nós fomos todos batizados em nome de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor Jesus, quando a gente pensa, não essa é uma régua muito alta, não é? Sempre que a gente coloca o Senhor Jesus, a gente sabe que a régua é muito alta, né? Ele viveu perfeitamente, ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Mas nós precisamos, irmãos, lembrar que esse mesmo Cristo, que é o nosso modelo, esse Cristo, esse Senhor, ele é o nosso substituto. Nós precisamos confiar e depositar nele toda a nossa confiança, porque ele é o nosso modelo, mas ele também é o nosso substituto. Então, quando nós não conseguimos, nós podemos correr para o Senhor Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que ele nos ensine a andar, como o apóstolo Paulo diz aqui, de modo digno do Senhor. O fundamento da unidade da igreja está na Trindade Santa, aqueles que têm papéis diferentes, mas que todos cooperam com o mesmo propósito. Do mesmo modo, irmãos, que ele fala lá no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa mesma graça que nos salva, é a mesma graça que nos sustenta nessa caminhada. De dia após dia, a gente correr para o Senhor, a gente correr em arrependimento para o Senhor. E se a igreja tem, de algum modo, tomado o nome do Senhor em vão, se de algum modo, por oposição à verdade, por contendas, por escárnio, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera, ofensiva, se de algum modo você tem tomado o nome de Deus em vão, peça perdão ao Senhor. Em Cristo nós temos o perdão, em Cristo nós podemos confiar. Então, irmãos, a nossa caminhada, ela deve ser na dependência do Senhor. Mas eu queria finalizar trazendo uma boa notícia. Do mesmo modo que
É o Senhor quem cria essa unidade, é o Senhor quem estabelece essa unidade, nos salvando. Essa unidade, ela não pode ser desfeita. Essa unidade, ela não pode ser desfeita, porque é o Senhor quem mantém a unidade do seu povo. Ainda que a gente, de algum modo, por conta do nosso pecado, a gente possa perturbar essa unidade, ainda que a gente possa, de algum modo, tumultuar essa unidade, e nós somos chamados a preservá-la, mas essa unidade, ela é inquebrável. Esse é um vínculo inquebrável para aqueles que estão em Cristo. Então lembre-se disso, irmãos. A igreja, ela não é um clube. Ela não é um clube de pessoas que estão juntas porque tem muitas afinidades e a convivência, ela traz afinidades. Isso é bom, isso não é ruim. Mas o fato, irmãos, é que nós estamos juntos porque o Senhor nos chamou. Como diz lá em Isaías, nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor nos chamou para o seu povo, e por isso, então, nós andamos unidos. Se queremos preservar essa unidade da igreja, nós precisamos olhar para o modelo perfeito, o Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, manso e humilde. Mansidão e humildade não são fraquezas, são fraquezas aos olhos humanos, mas o Senhor Jesus refere-se a si mesmo como manso e humilde. Esse é o verdadeiro caráter daquele que é piedoso, daquele que é bem-aventurado. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor.